O conteúdo da mensagem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versos 29 a 32. Já consideramos o caráter geral da mensagem que foi pregada no princípio pelos apóstolos, e agora passamos a considerar a mensagem propriamente dita. Obviamente, dentro dos limites de um sermão, eu só posso começar a abordar tal tema. Mas qual é o conteúdo desta mensagem? Que é que a igreja cristã deve pregar? Que é que eu fui comissionado para pregar neste momento? A resposta é que eu devo pregar a grande mensagem conhecida como a mensagem de salvação. E é evidente que, como todo o Novo Testamento nos indica, é uma mensagem que se concentra particularmente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Pois bem, Pedro e João estavam em dificuldades porque estavam pregando Jesus e a ressurreição. Atos 4, verso 2. Isso era tudo o que eles pregavam. Quando eles operaram um milagre e o povo estava pronto para cair aos seus pés e para adorá-los, eles disseram: não façam isso. Nós não curamos o homem. Sua cura não se deu por algum poder ou piedade existente em nós, mas pela fé. No seu nome fez o seu nome fortalecer a este. Atos 3,16. Aquele que vocês rejeitaram e crucificaram fez o homem coxo andar. E quando os apóstolos foram soltos da prisão, Pedro expôs a mesma mensagem às autoridades com a sua costumeira ousadia e rudeza. Em seu sermão, ele lembrou-lhes o trágico fato de que eles tinham rejeitado o Senhor Jesus Cristo e tudo o que ele tinha vindo fazer pela raça humana. Pedro disse claramente: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Pedro apresentou a mensagem do Evangelho em termos de um contraste: salvação por meio de Cristo Jesus ou rejeição desta pessoa e de tudo o que ele representa. Ele tornou a pressionar as autoridades sobre a tragédia da sua rejeição dele. E é para isso que desejo chamar a atenção de vocês, pois esta continua sendo a grande tragédia da raça humana. Há muitas outras e menores tragédias. O mundo está se tornando um lugar crescentemente trágico, porém a rejeição do Senhor Jesus Cristo é a tragédia das tragédias. Na verdade, é esta tragédia que explica todas as outras, porque aqui a humanidade está rejeitando o seu único meio de salvação. O mundo, em sua infelicidade, com seus problemas e perplexidades, busca livramento. Procura desesperadamente uma resposta para os seus problemas. Procura por todos os meios possíveis e, todavia, quando se oferece uma solução, o mundo a rejeita, rejeitando a única coisa que realmente pode dar a satisfação pela qual ele anseia. É esta tragédia que é focalizada precisamente pelas palavras do apóstolo ao Sinédrio. Nestas palavras temos um sumário da história humana. É o que esteve acontecendo através de todos os séculos sucessivos e que nos confronta hoje. Mas por que o mundo rejeita o Evangelho? Este incidente em Atos capítulo 5 mostra claramente a resposta. As razões não mudam. Naturalmente, nós gostamos de orgulhar-nos de que as nossas razões para rejeitar o Evangelho são novas, mas é aí que nos equivocamos completamente. Os homens e as mulheres rejeitam o Evangelho por todas as velhas razões. O mundo está em dificuldade. Ele tem um problema com o Evangelho. Todavia, que é que causa esse problema? É devido ao fato de que as ideias que o mundo tem da salvação e da redenção são todas errôneas. Aqui na Bíblia,
Eu vejo um maravilhoso contraste com tudo isso, o verdadeiro ensino sobre o Redentor e a redenção. Permitam que eu exponha isso com algumas proposições. A primeira proposição é que, de acordo com a pregação apostólica, de acordo com a verdadeira mensagem da Igreja Cristã, o Senhor Jesus Cristo é o único meio divino de salvação. Observem a ênfase. Ele é o único meio divino de Deus de salvação. Sou compelido a dizer isso pelas palavras empregadas. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Versículo 30. Foi Deus que fez isso. Aqui chegamos imediatamente ao primeiro grande contraste. O mundo busca a redenção, mas sempre a seu modo. O mundo busca a emancipação dos seres humanos. E assim os escritores e biografias e os historiadores dizem, subitamente surgiu um gênio, ou este homem notável e talentoso entrou em cena. Esse é o modo de ver o mundo. Ele busca salvadores que ostentem sabedoria e alto grau de educação, treinamento e conhecimento. O mundo sempre acreditou que é por este caminho que se encontra a salvação. É isso que ele quer dizer quando fala em civilização. Civilização é a tentativa da raça humana de sair das suas dificuldades e dos seus problemas. Está sempre esperando gerar um homem sábio que, de todo este esforço, luta, pensamento e filosofar, de repente seja produzido um notável gênio que proferirá a fórmula mágica capaz de solucionar todos os problemas do mundo. Claro está que cada geração tem suas variações e mudanças. Dizemos com absoluto acerto que estamos vivendo numa época de homens pequenos, que não existem mais grandes vultos, e o mundo está à espera deles. Oh, como confiavam no século XIX em que o século XX traria realmente paz e felicidade mundial. O parlamento do homem, a federação do mundo, estaríamos convertendo as nossas espadas em enxadas, Miqueias 4, verso 3, no século seguinte, o século de ouro, o século XX, o século da coroação de toda a civilização. E embora tenhamos agora a tendência de ser mais cínicos, ainda persistimos na esperança de que, de um modo ou de outro, como fruto de todos os nossos esforços e de toda a nossa organização, produziremos alguém que nos levará à salvação a qual aspiramos. O mundo está sempre com os olhos postos no futuro, sempre esperando que venha a solução. Que falácia! O mundo tem que compreender que há somente um que pode salvá-lo e que pode dar jeito nos seus problemas, e esse é Deus. Eis a mensagem da Bíblia: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. E alguns tendem a interpretar mal essa declaração. Entendem que se refere à ressurreição, mas isso vem mais adiante, no versículo 31. Deus com a sua destra o elevou. Não, a palavra levantar é empregada no sentido veterotestamentário de levantar um líder ou um profeta. Vou fazer breve exame da profecia feita por Moisés de um líder que Deus levantaria. Logo, os apóstolos estavam dizendo às autoridades judaicas: este Jesus, que vocês mataram pendurando-o no madeiro, não era apenas homem. Não foi apenas um fenômeno que de repente surgiu entre o povo judeu, porém é aquele que foi enviado por Deus. Foi Deus que o colocou entre nós, foi inteiramente um ato de Deus. Pois bem, esta declaração, o Deus de nossos pais levantou Jesus, é uma das declarações fundamentais da fé cristã. A fé cristã não começa pelo Senhor Jesus Cristo, começa por Deus o Pai. Assim, é que muitos dos nossos problemas são resultantes do fato de que nos esquecemos que a mensagem do Evangelho começa pela grande história do Velho Testamento. É por isso que Pedro, com um toque de sarcasmo em suas palavras, e imagino eu, em sua voz, deixou isso bem claro para estas autoridades judaicas. Não se esqueçam de que ele estava se dirigindo aos escribas e fariseus, aos saduceus e aos principais sacerdotes, aos líderes religiosos da nação, e a eles declarou com toda a clareza a sua tese. Disse Pedro: ouçam o Deus de nossos pais. Pedro estava efetivamente dizendo: é espantoso que vocês tenham rejeitado Jesus. Vocês deveriam saber quem ele é. Ele é o cumprimento de tudo o que Deus planejou para a salvação da humanidade. Foi Deus que levantou os pais no passado. Foi de fato Deus que levantou Abraão. Ali estavam eles, os judeus, e se ufanavam disso. Eles se orgulhavam de que eram descendentes de Abraão. Entretanto, de onde veio Abraão e por que veio? A resposta é que Deus o levantou.
Abraão nascera pagão em Ur dos Caldeus. E lá teria permanecido e nunca teria havido uma nação de judeus, se Deus não tivesse dito: saia, Abraão, vá para onde lhe vou mostrar. Deus levantou Abraão para que, por meio dele, produzisse a nação judaica. E assim Abraão foi o grande pai dos judeus. Mas, por que será que Deus fez isso? Qual é o sentido, a significação dos judeus na história? E esta é a grande mensagem da Bíblia. Este é o método empregado por Deus para salvar a raça humana. Os homens e as mulheres meteram-se em dificuldades porque desobedeceram a Deus, porque se rebelaram contra ele, porque seguiram sua própria sabedoria. Eles continuam em dificuldades e nada podem fazer para socorrer-se. Entretanto, Deus, em sua infinita bondade e compaixão, planejou um meio de salvação antes mesmo da fundação do mundo, e esse plano foi posto em execução. No Velho Testamento, vocês têm os primeiros passos, as figuras ou sombras, as sugestões, as profecias. Na verdade, é nos dito que no momento em que Adão e Eva pecaram, Deus veio ao jardim. Ele disse ao homem e à mulher que eles teriam que sofrer a punição dos seus pecados, porém, lhe fez uma promessa. Disse ele: visto que vocês deram ouvidos ao tentador, vocês se tornaram escravos, e esta escravidão será a história da sua vida e da civilização. Haverá guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente, mas lhe faço esta promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Essa é a primeira promessa dada na Bíblia de que Deus enviaria o Salvador, um libertador, para o mundo. E depois a história prossegue. Moisés fez uma profecia exata: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Deuteronômio 18, verso 15. A palavra de Moisés levantará é empregada aqui pelos apóstolos. Eles estão dizendo que Deus fez isso. Ele cumpriu a promessa que fizera por meio de Moisés. O Senhor Jesus é o profeta de quem antigamente Moisés falou. Todas as profecias do Velho Testamento apontam para o Salvador. Siló se manifestaria. Gênesis 49, verso 10. O homem de dores seria levado ao matadouro. Seria ferido pelos pecados do seu povo. Isaías capítulo 53. O cerimonial e o ritual do templo também apontavam para o Salvador que viria. Porque era oferecido um cordeiro em sacrifício de manhã e de noite? Porque os sacerdotes tinham que queimar as ofertas e os sacrifícios? Bem, todas essas coisas eram figuras ou sombras. Elas diziam: isto é temporário. Vem o dia em que Deus providenciará o seu próprio cordeiro, que levará o pecado sobre si. Todo o Velho Testamento aguardava o grande ato de Deus, do libertador, daquele que Deus levantaria. Deus levantou reis, levantou profetas, e eles todos ensinaram acerca do rei que haveria de vir. Não há talvez nenhuma declaração da salvação planejada por Deus mais eloquente do que as palavras registradas no famoso capítulo 40 de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 1. Por quê? Alguém virá. Endireitai no ermo a vereda a nosso Deus, diz Isaías. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro será abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto diz. Versículo 3 a 5. Vocês não entenderão o Velho Testamento a menos que o vejam em termos de uma preparação para a vinda do Salvador. Foi quando veio a plenitude dos tempos, Gálatas 4, verso 4, que o bebê nasceu numa estrebaria de Belém. Ele foi chamado Jesus, palavra que significa o Senhor salva. Por quê? O anjo disse o motivo: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, verso 21. Ei-lo aqui. Ele aparece, cresce, trabalha como carpinteiro. Subitamente, quando tinha 30 anos de idade, começa a pregar e a ensinar. E ele é um fenômeno. As autoridades olham com desdém e dizem: como sabe estas letras? Não as tendo aprendido? João 7, verso 15. Ele não pertence a nenhuma escola. É um artesão, um homem comum. Quem é este sujeito? Perguntavam as autoridades.
quem é esta pessoa que assume tal autoridade e se arroga tais poderes e privilégios? E assim eles o ouvem e ficam confusos e perplexos. Contudo, o que é importante é o que este carpinteiro diz. E ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Ele vê as pessoas e diz: sigam-me. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Mateus 16, verso 24. Este é o seu ensino. Diz ele: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Ali está ele diante dos homens e mulheres como o Salvador, como aquele que veio para tomar posição junto com eles. Ele se sujeita ao batismo, embora não precise disso, e apesar de João protestar e não querer batizá-lo. Ele se identifica com a humanidade pecadora e passa por tudo isso. Vinde a mim, diz ele, Mateus 11, 28. Ei-lo ali, diante do povo, oferecendo-se como o Salvador, em seu reino, em suas ações, em tudo o que ele é. Por isso Pedro e os apóstolos dizem: este é aquele que Deus, o Deus de nossos pais, levantou. Este é o ponto focal do plano divino de redenção, o centro mesmo de toda a história. Ele constitui o fato que divide a história toda. Aqui está aquele em quem tudo converge. Aqui está Deus agindo em prol da salvação da humanidade. E se vocês quiserem isso posto noutra linguagem, vê-lo-ão em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O mundo, em seu corre-corre, está em busca de salvadores. Procura-os entre os homens e faz isso usando os seus próprios métodos, porém Deus levantou o Salvador por ele designado. Esse é o primeiro princípio que vejo nas palavras de Pedro aqui. Ao passarmos ao segundo princípio, focalizo novamente a atenção na tragédia do mundo. O mundo e os seus governantes o rejeitaram. O Deus de nossos pais levantou Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Foi isso que o mundo fez com ele. João o expressa com uma frase prenhe e trágica no prólogo de seu evangelho. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1, verso 11. Governantes e povo, todos eles o rejeitaram. Estes governantes queixaram-se aos apóstolos e disseram: encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Esqueceram de que, umas poucas semanas antes, eles mesmos, com a sua arrogante gabolice, tinham dito: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Essa foi a resposta que eles deram a Pilatos. Nessa ocasião, não se preocuparam, mas depois temeram por causa do poder que estava operando por meio dos apóstolos. Todavia, a questão é que o mundo o rejeitou. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Isaías 53, verso 3. As autoridades mataram aquele que tinha vindo para salvá-las e o mataram suspendendo-o no madeiro. Para os judeus fazer isso era uma coisa terrível. Era impossível amontoar maior insulto sobre alguém. Esse tratamento só era dado àqueles que tinham ido além dos limites, os que eram declarados malditos. O pendurado, isto é, no madeiro, é maldito de Deus. Deuteronômio 21, verso 23. Eles fizeram de Jesus Cristo uma maldição. Eles gritaram, os governantes incitaram o povo, e o povo esteve disposto a reagir como eles queriam. Gritaram dizendo: tira, tira, crucifica-o. João 19, verso 15. Pilatos tentou evitar ter que fazer esse terrível julgamento e disse: acaso não posso entregar algum outro para vocês? Aqui está um homem chamado Barrabás, ladrão e salteador, conforme Mateus 27, versos 15 a 17. Não, não, disseram eles, fora com este, e solta-nos Barrabás. Lucas 23, verso 18. Foi isso que as autoridades fizeram quando o nosso Senhor estava aqui em carne. É isso que as autoridades estão fazendo aqui, em Atos, com os seus representantes. E é isso que o mundo continua fazendo hoje. O mundo ainda o rejeita e ainda o considera irrelevante. A imensa maioria do povo deste país considera a fé nele e a frequência à igreja como o cúmulo da tolice. Cristianismo? Indagam eles. Pregar Jesus? Que é que isso tem a ver com o mundo moderno? Vejam os problemas. Gana, Nigéria, observem todo o continente da África e os problemas de outras partes do mundo.
e vocês pregando essa velha história que fala de Jesus. Fora com ele. Essa é a tragédia, e é por isso que o mundo está como está. Mas, porque ele rejeita o seu Salvador? Há muitas explicações, porém eu sugiro algumas das mais importantes. Primeiro, o mundo não sabe qual é a sua real necessidade. Ele ainda não acordou para a profundidade do problema. Esse, suponho, é o diagnóstico supremo. O mundo continua pensando que a sua necessidade básica é política. Ora, não me entenda mal. Não estou aqui para dizer que não existem problemas políticos. Naturalmente que existem. Os problemas políticos, sociais, como também morais, com que nos defrontamos hoje são quase inumeráveis, e seria pura tolice dizer que não são importantes. Não, eu estou dizendo que o mundo está enganado quando pensa que o problema político é o preponderante. A propensão do mundo sempre foi política, e tem que ser por causa dos problemas criados por seu próprio pecado, se bem que ele não reconhece o pecado como a causa. Os próprios judeus eram altamente políticos. No capítulo 8 do Evangelho de João, lemos que o nosso Senhor estava pregando certa tarde com grande poder e autoridade. Sabemos disso porque nos é dito. Dizendo eles estas coisas, muitos creram nele. João 8, verso 30. Então contemplou o povo e disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a resposta deles foi: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? João 8, 31 a 33. Praticamente eles disseram: Você nos está insultando, nos está oferecendo liberdade quando não temos necessidade dela. O fato é que eles estavam mentindo. Naquele tempo, eles estavam sob a escravidão do Império Romano. Mas vocês veem o orgulho político? Nunca servimos a ninguém. Liberdade, política. O mundo sempre se inclina a pensar que essa é a sua única necessidade. Dê-nos liberdade política e teremos tudo. Outros pensam que a sociedade deve ser culpada pelos problemas que estamos enfrentando. Muitos pensam que dinheiro é a grande e única necessidade. Dê-nos uma grande soma de dinheiro e não teremos problemas. Se você for financeiramente independente, poderá ter fartura de alimento, abundante bebida, muito sexo e farta diversão. O dinheiro é a única solução universal e a grande necessidade é de distribuição igual da riqueza, juntamente com a igualdade política e social, solução ensinada pelo marxismo. Há também outros que dão toda a ênfase à cultura e ao conhecimento, como se isso resolvesse os nossos males. Portanto, o primeiro motivo pelo qual o mundo rejeita o seu Salvador é que ele desconhece a sua real necessidade. A segunda explicação é a ignorância. Como já mostrei a vocês, Pedro deixou isso claro para as autoridades quando disse: O Deus de nossos pais. Onde está o conhecimento de vocês? Praticamente pergunta ele: Onde está a sua memória? Porventura não conhecem as Escrituras? Vocês estão sempre falando sobre elas. Vocês são os explanadores e expositores. Vocês são os mestres. Então, por qual razão vocês não começam a entendê-las? Aqui está o cumprimento de todas as suas Escrituras. E o mundo continua ignorante da verdade. É ou não é? Foi Hegel que disse que a história nos ensina, que a história não nos ensina nada. E quão verdadeira é essa afirmação? Em cada época e geração, os homens continuam repetindo os mesmos velhos erros, estão presos às mesmas velhas falácias e vãs esperanças. Através dos séculos, o mundo tem tentado as mesmas coisas às quais ligamos a nossa fé hoje. As pessoas nunca tiveram sucesso nessas coisas, mas, em sua ignorância, ainda continuam acreditando nelas e continuam a experimentá-las. Qual seria, então, a real, a suprema necessidade do mundo? É sua necessidade de Deus, a necessidade de conhecer Deus. Por mais que tentemos tornar o mundo feliz sem Deus, não conseguiremos. Mais do que nunca antes, o mundo atual comprova a verdade das palavras de Isaías. Os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Isaías 48, verso 22. Faça você o que quiser. Tornar-se próspero, influente, celeiro de todo o conhecimento, de toda a informação nas pontas dos dedos. Verá que isso não lhe traz paz. Não lhe dá final, satisfação e repouso. O que constitui a necessidade da humanidade é a bênção de Deus, e sem ela, o mundo sempre vira um caos.
nada resta senão infelicidade, decepção e frustração. Os homens e as mulheres necessitam da salvação da sua alma, a salvação da maior parte, da parte central do seu ser. Eles se concentram nos sintomas, na circunferência e na periferia da vida deles, sem se darem conta de que há dentro deles uma necessidade intensa e profunda, sem se darem conta de que eles foram criados à imagem de Deus e de que nada, nem ninguém, pode satisfazê-lo a não ser Deus. Voltemos a isto mais uma vez. Tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não tem descanso enquanto não encontra descanso em ti, disse Agostinho. Os homens e as mulheres necessitam de reconciliação com Deus, necessitam do perdão dos pecados, necessitam ser restaurados ao favor de Deus, que é a origem e a fonte de toda a bênção. Necessitam também ser libertados das forças que os estão cativando e fazendo deles escravos e servos, o mundo, a carne e o diabo, ou, noutras palavras, Satanás e o pecado. A fealdade e a torpeza que há em nossa natureza pervertida, em consequência da queda. Você pode colocar-nos em casas novas, mas elas não mudarão a nossa natureza e podemos transformar os nossos lares em pocilgas. Você pode dar-nos instrução e conhecimento, mas isso não detém a podridão que toma conta da sua alma. Você pode dar-nos riqueza, porém isso não faz de nós novas pessoas. Cada um de nós precisa de nova vida, novo coração e de uma nova e profunda satisfação. Todavia, o mundo desconhece a sua necessidade e por isso rejeita o Senhor Jesus Cristo, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Em terceiro lugar, o mundo dá as costas ao Salvador porque não reconhece a sua glória e a glória da sua salvação. É aí que a loucura da humanidade e sua vã jactância do seu conhecimento, do seu entendimento, são expostas finalmente. É aí que vocês veem a cegueira da raça humana. Ela olha para ele e não vê nada senão um aborrecimento do qual precisa descartar-se. Fora com ele, crucifica-o. O mundo sempre se gloria no falso e rejeita o verdadeiro. Este é um sumário da história da raça humana desde a queda. A verdade para sempre na forca, o erro para sempre no trono. James Russell Lowell. Essa é a história da fanfarrona civilização do mundo, da sua jactância, do seu entendimento e da sua sofisticação. O mundo está sempre pronto a acreditar em salvadores, está sempre pronto a acreditar em emancipadores, libertadores e redentores. Roma esteve pronta a acreditar nos Césares, a França em Napoleão, a Itália em Mussolini, a Alemanha em Hitler, a Rússia em Stalin. E isso continua sendo verdade como sempre. Mencionei outras nações, mas não nos esqueçamos de que nós mesmos nos comportamos de igual maneira. Mesmo na história recente, temos sido propensos a tornar os homens em deuses. Temos estado prontos a aceitar líderes, baseando-nos na avaliação que eles fazem de si mesmos. Aqui estou eu, pregando uma série de sermões. Este não é um texto que eu peguei ao acaso para adequá-lo à situação corrente. Mas ainda esta semana tivemos uma grande ilustração da prontidão do mundo a crer em salvadores humanos. Nicky Humar, que se intitula a si mesmo o Salvador de Gana e do seu povo. O mundo está ávido por inclinar-se diante de tais homens, e quando o faz está rejeitando aquele que Deus levantou para ser o único Salvador. Devo mostrar-lhes o contraste? Devo expor vocês a loucura da sabedoria humana? Olhem para aquele que o mundo rejeita. Depois olhem para aqueles que o mundo está pronto a adorar, louvar e seguir. Que é que vocês descobrem sobre eles? Primeiramente, eles sempre se exaltam a si mesmos. Ouça sua arrogante jactância, observem as atitudes que eles badalam quando falam ao povo. O nosso Senhor expressou isso perfeitamente. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5,43. Os falsos salvadores sempre se exaltam a si mesmos, atribuem títulos a si mesmos, colocam-se sobre pedestais e erigem monumentos e estátuas para si e escrevem sobre essas coisas, como fez Nicky Humar, Redentor. Eles emplastram as cidades e os muros com as suas fotografias. Não se consegue escapar deles. Em segundo lugar, vejam a pompa e a exibição de que se cercam estes salvadores humanos. Eles têm os seus animadores para organizarem os aplausos, para dizerem ao povo quando aplaudir
e quando parar. Imaginam até que ponto eles se iludem. Essa é a mentalidade do mundo. Outra característica interessante que eu sempre noto nesses libertadores auto-intitulados, com sua pompa, sua exibição e suas pretensões de autoridade, é o temor covarde que há no coração deles. Veja como se protegem, veja o medo com que eles vivem. Ouçam depois o que esses líderes oferecem. Oferecem tudo, mas o que dão? O que apresentam estes salvadores do povo? O povo os aclama e proclama aos gritos a sua glória e, contudo, eles nunca dão nada, exceto tirania e escravidão. Eles governam estados policiais. Eles acorrentam o povo, mantêm-no embaixo e o explora. E, finalmente, os messias humanos sempre acabam derrotados e na desgraça. E toda a sua pompa, exibição, grandeza e poder sempre dão em nada. Deus sempre torna tudo isso ridículo. Entretanto, agora, tornem a olhar para o Salvador, que o mundo rejeita. Que contraste! Esta é a maldição da humanidade. Esta é a cegueira que vem como fruto do pecado. Esta é a incapacidade de reconhecer os traços fisionômicos do verdadeiro Salvador quando ele aparece. Quais são as suas características? Bem, graças a Deus, ele é exatamente o oposto de todos os salvadores humanos. A primeira coisa que leio sobre este Salvador é a seguinte: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo. Filipenses 2, versos 6 e 8. Humilhou-se a si mesmo. Ele se rebaixou, ele nasceu no estábulo, viveu na pobreza e trabalhou com as próprias mãos como carpinteiro. Ele foi descrito como o manso e humilde de coração, Jesus. Ele não falava sobre seus direitos e exigências, não gastava milhões de libras com palácios, estátuas e monumentos em sua homenagem. Ao contrário, ele deveras deliberadamente se aniquilou, tomando a forma de servo, Filipenses 2, verso 7. Ele se misturava com o povo comum, e esse o ouvia de boa vontade, Marcos 12, 37. A acusação que as autoridades moveram contra ele foi que ele era comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, Mateus 11, verso 19. Lemos: ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, Mateus 12, verso 20. Em vez de falar com linguagem jactanciosa, ele não elevava a sua voz nas ruas, Mateus 12, 19, mas vivia quieta e discretamente. Procurava manter-se longe das multidões. Ele saía fazendo bem e aliviando o sofrimento, mostrando seu amor e a sua misericórdia em compaixão. Ele tocava os marginalizados, os intocáveis. Estas eram as pessoas em favor das quais ele tinha vindo. Ele suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo. Hebreus 12, verso 3. Porventura vocês não são capazes de ver que em todos os pontos ele era a completa antítese dos salvadores humanos, autodesignados redentores, as pessoas que o mundo aclama enquanto rejeitam este Cristo? É por isso que eles não enxergam a sua glória. Mas, finalmente, longe de procurar o seu engrandecimento e a sua grandeza, prazer e conforto pessoal, aqui está aquele que foi deliberadamente para a morte. Aqui está aquele que não somente se humilhou, tomando a forma de servo, porém também foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. Quando encarou este seu fim, orou: que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. João 12, 27. Ele veio a este mundo para salvar. Como ele salva? À custa de outros? Não, não. Ele salva à custa de si mesmo, da sua própria vida. Ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Ele tomou o lugar do criminoso, do culpado, do vil. Ele levou sobre si os nossos pecados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Aqui está ele, a eterna antítese dos líderes do mundo, e o mundo não o reconhece, mas descarta-se dele, e diz que ele é irrelevante e adora os seus salvadores e redentores humanos. Oh, a tragédia, a loucura, cegueira e ignorância dos homens e das mulheres em pecado. Sim, e como no século I, são os mais cultos, os mais sofisticados, que são os que encabeçam a rejeição do Salvador do mundo. Observe mais um pouco aquele que é rejeitado. Ele foi ressuscitado dos mortos. Nas palavras dos apóstolos perante o sinédrio,
Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5:31. Ele tira de nós os nossos pecados e nos apresenta a Deus e nos reconcilia com Ele. Deus nos adota, inserindo-nos em sua família, tornando-nos seus filhos. Somos libertados das coisas que nos deixavam. É-nos dada paz interior, independência do mundo e sua riqueza e pompa. É-nos dado um espírito, coração e mente sossegado e tranquilo. Enxergando o novo propósito da vida neste mundo, nós nos prontificamos a viver para a glória de Deus, sabendo que não temos nada a temer na morte, porque morrer é estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1:23. É estar na presença de Deus. Ele nos propicia toda espécie de satisfação pela qual o nosso coração clama. E ele adquiriu tudo isso ao preço da entrega da sua vida por nós, de sofrer a nossa morte, ser sepultado na nossa sepultura e então ressuscitar para nos justificar. Mas o mundo não vê a glória desta grande salvação que dele nos vem. Prefere cerveja e boliche, comida, bebida e sexo. Prefere isso às bênçãos que unicamente ele pode dar. Contudo, por último, o mundo rejeita porque não percebe que, rejeitando-o, opõe-se a Deus e a seu poder eterno. O Deus de nossos pais levantou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Vocês o trataram com sarcasmo, com escárnio, com ignomínia e com vergonha, humilhação. Cuspiram nele, insultaram-no, consideraram-no como uma maldição. Com a sua esperteza, vocês pensaram que tinham dado cabo dele. Mas Deus, com o seu forte poder, levantou-o, o exaltou e o colocou à sua direita. O apóstolo Paulo expressa tudo isso no capítulo 2 de Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, verso 9 a 11. Ele foi feito príncipe e governante. Deus o levantou. O que quer que o homem faça, Deus o levanta, e pela ressurreição prova que ele é o Salvador. Portanto, se você rejeitar este Cristo, estará rejeitando o poder de Deus. Impossível seu reino falir. O céu e a terra ele governa. As chaves do inferno e da morte a Jesus Cristo serão dadas. Ele se assenta à destra de Deus, até render seus inimigos, dobrando-os ao seu comando, e até caírem sob seus pés. Teu coração e tua voz ergue, alegra-te e digo, alegrai-vos. Charles Wesley. A tragédia de um mundo que não se dá conta de que está se contrapondo a Deus e ao seu grandioso plano e propósito. O nosso Senhor disse pessoalmente: nunca leste das Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo, ele está se dirigindo a estes mesmos governantes, que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Essa é a igreja cristã. E quem cair sobre esta pedra é Cristo, despedacear, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21, versos 42 a 44. Já me referi àquele pobre homem, Nick Rumar, que se elevou a si mesmo a um pedestal, erigiu uma estátua, um monumento para si mesmo, e nele descreveu-se como o Redentor. Vocês ouviram a notícia? Esse monumento foi espatifado e reduzido a pó. Isso saiu nos noticiários há um dia ou dois. O monumento já se foi, e a mesma coisa acontecerá com o homem mesmo, a não ser que, pela graça de Deus, ele seja levado ao arrependimento, a não ser que ele se humilhe e caia aos pés do único que tem o direito de usar o designativo de Redentor. Teríamos nós aprendido a lição deste artigo incidente registrado em Atos dos Apóstolos? Teríamos nós aprendido a lição desta última semana? Você não consegue ver a história geral da humanidade tipificada nestas duas narrativas? Quando Cristo se manifestar, abalará os reinos do mundo, até não ficar pedra sobre pedra. Mas Jesus reinará além de onde o sol as suas sucessivas rotas faz, de mar a mar seu reino estender-se-á, até não mais haver minguante e cheia.
Isaac Watts. Então, se você tem rejeitado o Senhor Jesus Cristo até agora, acorde para ver a loucura dessa sua ação. E enquanto ainda há tempo, arrependa-se e creia. Peça a Deus que o perdoe. E eu estou certo de que Ele o perdoará.